versículo 73. Amém? Mateus 26, 73. Aqui a palavra de Deus diz: pouco depois, aproximando-os os que ali estavam, disseram a Pedro: certamente tu também é um deles, pois a tua fala te denuncia. Oremos. Senhor Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pelo seu sangue que nos purifica de fato, ó Pai, de todo pecado. Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor que nessa manhã o Senhor possa falar a cada coração que está aqui. E se porventura, Senhor Deus, há alguém aqui no nosso meio que ainda não é salvo, que ainda não foi purificado pelo seu sangue, que o Senhor assim o faça nesta manhã. Que possa haver salvação aos que já são salvos, ó Pai, que o Senhor possa dia a dia modificar o nosso caráter, a nossa vida, para que nós possamos, ó Pai, nos santificar ao Senhor. Pai, nós oramos em Teu nome. Amém. O título desse sermão, irmãos, ele se chama A Tua Fala Te Denuncia. Aqui, nesta ocasião, nós encontramos Pedro negando Jesus Cristo. E naquele ambiente que ele estava ali, ele não pôde negar que, de fato, ele estava andando com Jesus, porque aquilo que ele falava denunciava que ele estava com Jesus. Quando nós vamos para Juízes capítulo 12, verso 1 ao 6, nós encontramos ali uma batalha entre Gileade e Efraim. E naquela situação ali, alguns sobreviventes de Efraim, eles estavam atravessando ali o rio, e para que eles pudessem ser testados, eles tinham que falar a palavra Shibolete, a qual eles não conseguiriam falar, eles não conseguiam pronunciar. E eles falavam Sibolete. Então, quando eles negavam ali que eles faziam parte da tribo de Efraim, eles falam, então fala a palavra Shibolete. Eles não conseguiriam falar. Ou seja, a fala daquele povo denunciava eles. E naquele momento, irmãos, mais de 42 mil homens foram mortos. Porque a fala denunciava aquilo. Eles não conseguiam esconder que eles eram da tribo de Efraim. E assim acontece muitas vezes, irmãos. Quando você encontra alguém, se a pessoa falar Waiso, você vai decidir que ela é de onde? É mineira. Se ela fala com o S chiado, né? O que é? É um carioca. Você vai saber que você está falando com um carioca. E se puxar o R, porta, porteira, um mineiro, né? Uma pessoa caipira, assim como eu. E se falar bate, um sulista, né? Uma pessoa lá do sul. Então, a fala, irmãos, ela simboliza muito, ela fala muito o que nós somos, né? Então, gostaria de tratar aqui 3 tópicos, né? O primeiro é uma linguagem mundana. Como que esse mundo fala? Vá lá comigo em Isaías, capítulo 6, verso 5. Nós encontramos uma fala no mundo que geralmente é impura. Esse mundo, irmãos, a fala dele é impura. Eu posso perceber isso no meu dia a dia, quando eu preciso ter relacionamentos lá com os meus colegas de serviço, e quando junto algumas pessoas ali, olha, não sai nada de bom, linguagem impura, só bobeira que sai, irmãos. Então, essa é a linguagem mundana. Então, nós vamos ver algumas características aqui da linguagem mundana, amém? No verso 5, a palavra de Deus diz: então disse eu, ai de mim, porque estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuro, porque os meus olhos têm visto ao Rei, o Senhor dos Exércitos. Então o que está acontecendo aqui, irmãos, não é algo muito antigo. Nós vivemos no meio de uma sociedade com um linguajar impuro. E é difícil, irmãos, é difícil você ter uma conversa sadia, porque tudo que você fala, você tem que moderar suas palavras para falar, para que não haja, né, duplo sentido. Às vezes você está conversando com uma pessoa, você fala algo que é natural para você, e a pessoa,
ela já faz uma cara, e você, por que você está falando isso? Porque as pessoas já têm corrompido a sua mente. Então, tudo que você fala, você tem que tomar cuidado, porque esse mundo já está impuro, as palavras, né? Eu lembro quando eu trabalhava na roça e se você falava uma palavra errada que desse duplo sentido lá, olha, até a tarde você estava capinando café lá e até a tarde o pessoal estava zombando. Eles estavam, como se diz no mundo, caçoando, né? Então aqui a linguagem do mundo é o que, irmãos? Ela é impura mesmo. Tome cuidado com seus filhos, irmãos, aquilo que eles estão assistindo na internet, porque é uma linguagem impura, é incorreta com a palavra de Deus, amém? Então aqui Isaías já fala que lá na época dele já havia um palavrear que é impuro. Moisés também, quando ele vai servir Deus, né? Quando Deus envia Faraó, ele fala que, olha, eu sou um homem de lábios incircuncisos. Ou seja, Deus tem que nos ajudar, amém? Porque esse mundo, de fato, ele é impuro, as palavras. O que mais? São palavras mentirosas. Quanta mentira, irmãos, nós encontramos diariamente. Às vezes eu pego meus filhos contando uma mentira e falo, brincadeirinha, pai. Não, mentira não se brinca. Não, nem de brincadeira, não. Amém? A mentira não é de Deus. Então, às vezes, nós nos pegamos mentindo. E às vezes nós fazemos isso no automático, irmãos. Eu já me peguei mentindo e eu pensei, o que eu estou fazendo, Deus? Estou contando uma mentira. E isso faz parte de nós, da nossa carne, infelizmente. Nós estamos num ambiente que é impuro. E quando vê, nós já estamos contando uma mentira e aquilo se torna normal. Não pode ser normal na nossa vida, irmãos, contar mentiras. Nem de brincadeirinha, amém? Em Salmos 5, verso 8 e 9 diz, porque não há fidelidade na boca deles. Ou seja, esse mundo, irmãos, é mentiroso. Quem está regendo esse mundo? É Satanás, ele é o pai da mentira, amém? A palavra de Deus também diz, em Salmos 34, verso 13, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar malícia. Palavreado malicioso. Dá para você notar quando você está falando com uma pessoa mundana, né, que pelo palavrear dela está falando com duplo sentido. O brasileiro, infelizmente, irmãos, tem um palavreado muito com duplo sentido. Então tome cuidado, porque isso é uma característica das palavras mundanas, ou seja, algo que é malicioso, tem malícia. Esses dias o meu filho, o Pedro, estava decorando um versículo de Hebreus 13, verso 5, onde diz, sejam as suas conversas sem cobiça, graças a Deus, amém? Que a palavra de Deus, ela nos ensina. Eu não sei se esse versículo é da quarta-feira ou se é de Shiva, mas é um bom versículo para todos decorarem. Que a vossa palavra seja o quê? Sem cobiça, sem malícia. Porque a palavra de Deus nos diz, irmãos, que o mundo é assim. O mundo é cobiçoso. O que mais? Olha comigo Provérbios 14, verso 3. Então, o linguajar desse mundo, ele é o quê? Impuro, mentiroso, malicioso e também uma fala orgulhosa. Olha comigo Provérbios 14, verso 3. Todos encontraram? Provérbios, capítulo 14, verso 3. A boca do tolo há uma vara para o seu orgulho, mas os lábios dos sábios os preservarão. Sabe o que há na boca do tolo? Orgulho. Nós percebemos que esse mundo, o palavrear, o que é orgulhoso. Irmãos, e tem muito. Às vezes eu converso com algumas pessoas do meu trabalho e olha, você vê um certo orgulho naquilo que ela está falando. Olha porque eu fiz isso, olha porque eu comprei esse carro, olha porque eu consigo fazer esse trabalho. Ou seja, são palavras o quê? Orgulhosas, né? E a Bíblia diz que não é para nós sermos o quê? Orgulhosos. Então esse é o palavrear do mundo. E ainda tem mais. São impuros, mentirosos, maliciosos, orgulhosos e o quê? Obscuras. Olha comigo Provérbios 22, 14. Aproveitar que nós já estamos aqui bem perto.
Provérbios 22, 14. Todos encontraram? Provérbios 22, 14. A boca da mulher estranha é uma cova profunda. Aquele que for abominado pelo Senhor cairá nela. Percebeu? Uma cova profunda. O que há nas profundezas, irmãos? Trevas. Palavras de trevas mesmo. Palavras obscuras, ou seja, são palavras que te levam para a escuridão espiritual, para um beco sem saída. Essa é a conduta mundana, irmãos, a fala mundana. Palavras também profanas, que profanam o nome de Deus. Olha comigo 2 Timóteo 2,16. Então, essas são características que acompanham a linguagem mundana e que não deveria fazer parte da vida do crente, do cristão. Aqui Paulo ele escreve e nos diz, verso 16, 2 Timóteo 2,16, mas foge dos falatórios profanos e vãos, porque eles produzirão maior impiedade. Foge, irmãos, foge. Tem uma rodinha ali de pessoas mundanas ali que você às vezes precisa ter convívio e está tendo uma conversa ruim. Sabe o que você deve fazer? Chegar perto? Foge, se afasta. Quantas vezes, irmãos, eu precisei no meu trabalho me ausentar de um lugar onde eles estavam conversando. Falatórios profanos que vão profanando Deus, que vão falando só coisas que não prestam, irmãos, é verdade. Tomara que você não precise ficar muito tempo trabalhando com pessoas que têm esse palavreado, porque, igual o pastor Rafael pregou, olha, as más conversações corrompem os bons costumes. E se você ficar perto, vai acontecer o que com você? Vai começar a falar, vai começar a pegar esse linguajar mundano e trazer para a sua vida, e isso não glorifica o nome de Deus. São falas que desagradam a Deus e desrespeitam Deus, ou seja, profanos, né? Em Provérbios 26, verso 20, por favor, vá lá até comigo. Eu não digitei aqui, então vou precisar voltar lá. Provérbios 26, eu não gostaria de dar continuidade sem passar por aqui, porque é algo interessante para a vida do crente. Provérbios 26, verso 20. Todos acharam? Provérbios 26. Provérbios capítulo 26, verso 20. Onde não há madeira, o fogo se apaga. Então, onde não há mexeriqueiro, cessa a contenda. Estava pesquisando o que significa mexeriqueiro, e olha, ela vem da palavra mexeriqueiro. Alguém que se interessa pela vida alheia. Aquela pessoa que, a qualquer custo, ela precisa saber da vida do outro. Senão ela não está ali satisfeita. Sabe, irmãos, esse é um dos padrões humanos, do mundanos também. A pessoa, ela quer saber porque... Continue lendo comigo o verso 21. Como os carvões para as brasas, a madeira para o fogo. Assim é o homem contencioso para acender rixas. Tem um rapaz lá no nosso trabalho que nós chamamos ele de isqueirinho. Por que isqueirinho? Porque ele sabe de alguma coisa, ele vai provocando os outros, e ó, ele põe fogo na conversa, e algo que era uma coisa bobinha, ele vai aumentando, e aquilo se torna, às vezes, até um problema. Então tome cuidado para nós não sermos um isqueiro, amém, irmãos? Colocar fogo na vida dos outros. Quando eu era criança, eu tinha 2 amigos. Não sei se eu posso chamar de amigos, porque os irmãos vão entender. Eu tinha esses 2 amigos e tinha um homem mais velho. Esse rapaz mais velho, ele havia repetido muito de série, então ele não estudava, então ele foi repetindo. E ele estava ali na série que nós estávamos, só que ele já tinha uma idade maior, avançada. E eu me lembro que quando nós estávamos voltando para casa, ele começava a insultar eu e esse outro meu amigo por nada. E muitas vezes nós brigávamos.
Ah lá, ele falou isso de você, mas ele não tinha falado nada. Aí você falou isso de mim? Você não tem coragem de falar de novo. Aí começava aquela briga, e nós acabávamos o quê? Brigando. Adolescentes, crianças. Pode ser que isso aconteça na sua vida, jovem, então tome cuidado. Se você ouvir algo desse jeito, alguém está tentando causar alguma intriga, olha, sai de perto. Vá orar, sai de um canto. Não, você não precisa provar que você é homem, amém? Graças a Deus. Geralmente isso acontece com homens. Você não precisa provar que você é macho, amém, irmãos? Você sabe muito bem que você é, então você não precisa brigar com alguém para provar isso. Então, irmãos, essas são as características de um falatório humano, né? De um linguajar humano. Impuro, mentiroso, profano, onde existem fofocas, onde começam a fazer o quê? A criar problemas. Muitos problemas, irmãos, seriam resolvidos se parassem por ali, amém? Olha, tá bom, ok, acabou, então deixa para lá. Agora nós vamos ver o linguajar do salvo, o que deveria ser, amém? Olha comigo 2 Coríntios 5,17, que provavelmente já é um versículo que nós conhecemos. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. A palavra de Deus diz, portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. De fato, Deus ele muda a nossa vida quando nós aceitamos Jesus. E sabe, irmãos, Deus, ele tem trabalhado muito no meu linguajar, graças a Deus. E eu ainda preciso mudar muitas coisas, que Deus me ajude. Mas, quando a palavra de Deus diz que eis que todas as coisas se tornaram novas, o seu linguajar também precisa mudar. Eu sei que às vezes você aceitou Jesus já com a idade um pouco mais avançada e tem algumas falas que não são de acordo com a palavra de Deus, mas essas precisam ser mudadas, irmãos. Precisam ser transformadas. Ou seja, para a pessoa que está em Cristo, todas as coisas se tornaram novas. Então, é preciso, amém? Olha o que fala em Tito, capítulo 2, verso 8. A primeira característica da fala do salvo, ela deve ser o quê? Vá lá comigo que os irmãos vão entender. Tito, capítulo 2, verso 8. Tito, capítulo 2, verso 8. A palavra de Deus diz, volte um pouquinho, verso 7. Em todas as coisas te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã, que não pode ser condenada, para que os que são da oposição possam ser envergonhados, não tendo nenhum mal do que dizer de vós. Sabe o que significa a palavra sã? Santa. Santa, sem corrupção, palavras que são moderadas, que são saudáveis. Então, o crente ele tem que ter um palavreado o quê? Santo. Você precisa falar de forma pura, irmãos, sem ter aquele duplo sentido, amém? Olha comigo Pedro, 1 Pedro 1, verso 15. Aqui, a palavra de Deus, ela afirma que nossa linguagem, nosso linguajar, ele tem que ser santo. Nós não estamos falando de pronúncias corretas, amém, irmãos? Um linguajar santo. Eu conheço pessoas que tiveram pouco estudo e você conversa com a pessoa e não há malícia. Muitas vezes ela fala palavras erradas, mas nós não estamos falando disso, amém, irmãos? Nós estamos falando de santidade. 1 Pedro 1, verso 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira, inclusive a fala. Aquilo que você está pronunciando, ele tem que ser o quê? Santo. O que mais? A linguagem deve ser o quê? Santa e agradecida. Você já agradeceu a Deus hoje pela manhã? Olha comigo, Efésios 5, verso 4. Efésios capítulo 5, verso 4.
Efésios capítulo 5, verso 4 diz: nem imundícia, nem conversas tolas, nem gracejos que não convém, mas antes ações de graça. As nossas palavras têm que ser palavras, irmãos, que sejam agradecidas a Deus. Palavras que lembrem do que Deus tem feito na sua vida. Aqui, gracejos significa dito insolente, ofensivo, caçoada, zombaria. Ou seja, sem gracejos, né? Mas ações de graça, ou seja, agradecendo a Deus. Essa semana, na terça-feira, eram 6h30 da manhã. Houve um chamado no rádio lá no meu trabalho. E quando eu cheguei lá, era um robô que estava em falha. Então esse robô, eles não estava gerando ali a solda a ponto. E nós começamos a trabalhar nesse robô, nós ficamos o dia inteiro trabalhando nele. E nós passamos para o segundo turno continuou trabalhando a noite toda, não conseguiu achar o problema. Aí voltou para o primeiro turno, nós estávamos trabalhando naquele robô. E eram 11 horas da manhã, mais ou menos. Eu estava lá dentro da célula robotizada lá, com o meu supervisor e mais um moço que estava trabalhando lá. E, irmãos, eu já estava cansado. Eu não tinha parado nem para tomar café, porque eu tomo bastante café no meu trabalho, né? E eu estava cansado, eu estava ali com o controlador do robô na mão. Eu encostei no dispositivo e falei: ô Senhor, por favor, me dá uma luz, que eu não estou aguentando mais. Todos os meus recursos que eu tinha se acabaram. Eu já tinha testado tudo. Olha, vamos trocar o robô, tirar tudo, comprar outro novo, e não ia dar certo. E quando eu orei ao Senhor, por favor, me dê uma luz, ali estava o meu supervisor e mais um rapaz, eles ouviram, e sabe o que aconteceu, irmãos? Olha, eu encostei no robô, me deu um choque. Aí eu encostei de novo, deu outro choque na minha mão. Ele disse: olha, pessoal, está dando choque esse robô? Não é normal. E sabe, irmãos, através desse problema, nós conseguimos encontrar a falha no robô, depois de 30 horas. Sabe, muitas vezes, nós oramos a Deus e a resposta não vem da forma que nós queremos. Senhor Deus, eu pedi uma luz, o Senhor me deu um choque. Então, ainda bem que foi um choque bem fraquinho, irmãos, porque não é brincadeira choque, mas através desse pedido, nós conseguimos resolver aquele problema. E depois as pessoas, os colegas de serviço começaram a zombar: o super choque, você foi cobaia, você pediu a luz, Deus deu choque. Mas através disso eu pude agradecer a Deus, lógico, mas falar: olha, para aqueles que estavam comigo, olha, quando a gente coloca Deus na frente, olha, Deus ajuda. Então nós temos que agradecer a Deus, mesmo quando as respostas não vêm da forma que nós queremos, nós temos que agradecer a Deus. Imagina se eu xingasse. Se eu falasse um palavrão naquela hora do choque, como que eu ia poder testemunhar de Deus para aqueles homens? Então nossas palavras, elas têm que ser o quê? Agradecidas, irmãos. Santa, agradecida, temperada. Olha comigo Colossenses 4, verso 6. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada homem. Que delícia você chegar na casa da vovó e comer aquela comida bem temperada, sem faltar e nem sobrar aquele sal. O nosso linguajar tem que ser assim, irmãos. Quando alguém conversar com você, olha, eu sei que eu posso conversar com ele, porque ele tem uma solução para mim. E nem sempre, irmãos, é possível fazer isso. Eu sei que muitas vezes nós irritamos, amém? Deixa eu só me localizar aqui. Colossenses 4, verso 6. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada homem. Às vezes a pessoa te irrita, você quer responder o quê? Ser o sal grosso, né? Ser grosso com a pessoa. Sei que é difícil às vezes. Às vezes a pessoa te irrita, mas peça para Deus te ajudar. Que a sua palavra seja sempre o quê? Temperada. Seja conforme a palavra de Deus, amém? Nós temos o Espírito Santo de Deus e Ele pode nos ajudar nessa questão.
O que mais? Olha comigo, 1 Pedro 3,15. Então ela deve ser temperada. Primeiro Pedro 3,15. Porém, santificai ao Senhor vosso Deus, o Senhor Deus, em vossos corações, e estáis preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor. Sabe qual é o segredo para você conseguir responder de forma temperada, de forma sábia? Santificar ao Senhor o seu coração. Santifique o seu coração ao Senhor. Fala, Senhor, por favor, tire tudo aquilo que está aqui dentro de mim. Todas as palavras ruins que eu, infelizmente, carreguei na minha vida, Senhor Deus, por favor, purifica o meu coração. Porque a palavra de Deus diz, a boca fala que o coração está cheio. Então, se você purifica o seu coração, se o Senhor faz isso na sua vida, você vai conseguir falar o quê? De forma correta, de forma temperada. Falar na hora certa também. Olha Provérbios 17, verso 27. Provérbios capítulo 17, verso 27 e 28. Aquele que tem conhecimento poupa suas palavras, e um homem de entendimento é excelente em espírito. Até um tolo, quando fica quieto, é contado por sábio, e aquele que fecha os seus lábios é estimado como homem de entendimento. Falar na hora correta. Irmãos, quando eu li esse versículo, eu pedi para o Senhor, olha, me ajude a fazer isso. E muitas vezes a melhor resposta que nós podemos dar é o silêncio. Sabe, muitas pessoas às vezes, elas começam a zombar de você. Às vezes pessoas mundanas zombam da sua fé. E isso acontece constantemente na minha vida, infelizmente. Eu acredito que deve ser com você também, sabe? Ao invés de você se irritar, fique quieto. Fique quieto. Se você não está dando motivo, fique quieto. Amém? Às vezes a melhor resposta é o quê? É o silêncio. E Paulo, ele fala em 1 Tessalonicenses 4,11, procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. Às vezes você intromete, às vezes tem uma pessoa conversando ali, você se intromete onde não é chamado e isso causa problema. E às vezes então a melhor resposta é o quê? É o silêncio, né? Falar na hora correta. Eu falo para os meus filhos, olha, se você não for chamado na conversa, não entre na conversa. Às vezes você está conversando, seu filho atravessa a conversa. Quando eu era criança, tinha a mania, às vezes você estava conversando com alguém, às vezes eu estava conversando com o Davi, alguém intrometia na conversa, o que as crianças falavam, olha, a conversa é reta, não fez curva. Então, quando alguém estiver conversando, se você não for chamado, não entre. Amém? Às vezes nós atrapalhamos, irmãos. Às vezes nós entramos em assuntos que não é nem para a gente entrar. E a gente acaba levando problema para nós, né? Se intrometendo. Então, Paulo diz, olha, procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios. E o versículo diz, como eu já vos tenho mandado. Paulo já tinha mandado. Então, mais uma vez, ele reforça, amém? Em Provérbios 10, verso 19, a Bíblia diz, na multidão de palavras não falta pecado, mas aquele que refreia o seu lábio é sábio. Aquele que fala muito, irmão, sabe o quê? Peca muito com as palavras. Fala coisa, cada bobeira que não deveria. Olha comigo, Provérbios 25, 11. Então nós temos que ter sabedoria naquilo que nós falamos, falar de forma sábia, de forma santa, ser agradecido, ser temperado, falar na hora correta. Provérbios 25, 11 e 13. A palavra apropriadamente falada é como maçãs de ouro em gravuras de prata.
como brincos de ouro e como um ornamento de ouro fino, assim é um sábio reprovador sobre um ouvido obediente. Como o frio da neve no tempo de colheita, assim é o mensageiro fiel para aqueles que o enviam, porque ele refresca a alma em seus senhores. Há um momento correto de falar, irmãos. Amém? Às vezes o pessoal está falando lá bobeira, você está vendo, nossa, que bobeira. Às vezes até assunto da palavra de Deus. As pessoas estão falando bobeira, e você está ali. O que você acha? Aí você entra com a palavra de Deus. E sabe, você dá a resposta correta, certa. Isso é a forma correta do crente, irmãos. E graças a Deus, que Deus ele pode nos dar sabedoria para agir dessa forma. E como é bom, às vezes tem alguém passando por um problema lá e você pode dar a resposta dentro da palavra de Deus, falar aquilo que a palavra de Deus fala. Isso é maravilhoso, irmãos. Então o crente ele deve ser assim, falar pouco e falar correto segundo a palavra de Deus. Olha comigo, Salmos 39, 1. Hoje nós estamos usando bastante a palavra de Deus, amém? Folheando, isso é maravilhoso. Então, eu sei que eu não vou passar nem 1% daquilo que a palavra de Deus fala sobre isso, mas gostaria de deixar um pouquinho mais para os irmãos. A palavra de Deus diz, em Salmos 39, verso 1. E eu disse, tomarei cuidado com os meus caminhos, para que eu não peque com a minha língua. Manterei a minha boca com um freio, enquanto o perverso estiver diante. Tome cuidado, irmãos. Sabe para que serve o freio? Para o cavalo? Tem alguém que anda de cavalo aqui? Para controlar. E sabe, muitas vezes nós precisamos colocar o quê? Um freio na nossa boca. Principalmente na frente do perdido. Porque qualquer coisa que você falar errado, crente, sabia? Tome cuidado, principalmente perto de pessoas perdidas. Aquilo que você fala poderá ser usado contra você. Até a palavra correta da palavra de Deus. Às vezes você fala um versículo para a pessoa fica remoendo aquilo lá. E quando você errar naquilo que você falou, você falou aquele dia lá que o diabo é pai da mentira, você está mentindo. Ela vai te acusar. Então tome cuidado, irmãos, tome cuidado. E um frear a nossa língua, falar menos. O que? Devem ser palavras que edificam. Olhe comigo, Efésios 4, 29. Que nenhuma palavra imprópria proceda da vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graças aos que a ouvem. Sabe algo que você poderia fazer antes de falar alguma coisa? Será que eu vou poder edificar essa pessoa? Será que isso que eu vou falar realmente edifica? No meu trabalho, será que isso que eu vou falar com o meu colega de trabalho, olha, será que eu vou estar edificando ele? Isso que eu vou falar para o meu irmão, será que eu estou edificando ele? Então nós devemos falar palavras que edificam, além do mais, palavras verdadeiras. Irmãos, igual eu falei sobre a mentira, nós não devemos mentir nem de brincadeirinha. E a palavra de Deus diz em Mateus 5, 37, mas seja o vosso falar sim, sim e não, não. Porque o que passa disso é do maligno. Nós devemos falar aquilo que é verdadeiro, irmãos. E sabe, e muitas vezes nós temos que fazer isso também com os nossos irmãos em Cristo. Falar de forma verdadeira e em amor, irmãos, em amor. Porque pode ser você do outro lado. Às vezes você precisa falar uma verdade para o seu irmão em Cristo e às vezes aquela verdade é dura. E sabe, e se alguém falar com você alguma verdade dura, olha, não fique chateado nem magoado. Que eu creio que é aquele amigo mesmo, aquele irmão em Cristo que quer o seu bem, ele vai conversar com você. Se precisar chamar a atenção dentro da palavra de Deus, olha, irmão, está errado isso aqui. Olha, dê graça a Deus por esse irmão. Se alguma vez aconteceu com você, olha, obrigado, Deus, por colocar esse irmão aqui na minha vida. Porque, irmãos, esse mundo, ele vai lisonjear você. Esse mundo, ele vai falar bem de você, vai te dar tapinha, e olha, virou as costas. Cara chato, crente. Olha comigo, Provérbios.
27, verso 6. Eu costumo dizer que eu prefiro uma pessoa que fale a verdade para mim do que uma pessoa que fala meu bem e não quer meu bem, que me lisonjeia. Eu prefiro aquele que fala a verdade na minha cara. É muito melhor, amém, irmãos? Paulo, ele repreendeu Pedro na face, amém? Eu tenho certeza que aquilo lá foi um ato de amor de Pedro, de Paulo para Pedro, perdão. Mas olha comigo, Provérbios 27, verso 6. A palavra de Deus diz, Provérbios 27, verso 6, deixa eu me localizar aqui. Fiéis são as feridas de um amigo, mas os beijos de um inimigo são enganosos. Sabe o que Pedro fez com Jesus? Beijou a face de Jesus, traiu com um beijo. Então, nem toda a palavra que parece ser boa a princípio, quando você recebe de alguém, é algo que ela quer de bom para você. Então, tome cuidado. Olha o verso 17. O ferro afia o ferro, assim também um homem afia o semblante do seu amigo. E muitas vezes são por palavras, irmãos. Alguém chega, olha, irmão, você está errado nisso, nós precisamos mudar isso para a glória de Deus, amém? Então, são palavras verdadeiras. Muitas vezes, nós não gostamos, né, de ouvir. E a Bíblia, o mundo diz que a verdade dói, amém? Mas se for para o seu bem, receba, amém? Então, terceiro e último ponto. Então, nós vemos a linguagem mundana, que é uma linguagem impura, e todas aquelas características. Nós vimos palavras, linguajar do crente, do cristão. E aí eu te pergunto, como que Deus pode mudar a minha fala? Se por acaso você se enquadrou em uma dessas características ruins, olha, como que Deus pode mudar então o meu palavreado? Primeiramente, eu acredito que nós devemos pedir para Deus nos ajudar. Em Salmos 141, verso 3, a Bíblia diz, põe um vigia, Senhor, diante da minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Nós precisamos pedir para o Senhor, Senhor Deus, por favor, me ajuda. Aquilo que eu vou falar, que seja de acordo com a palavra de Deus, que seja sã, irrepreensível, agradecida, amém? Nós temos o Espírito Santo, irmãos, de Deus habitando dentro de nós. Em Romanos 8, 26, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós nem sabemos como orar a Deus. Então, é pedir ajuda. Então, é pedir ajuda para Deus. Segundo, passar tempo com Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Passar tempo com Jesus. Sabe uma coisa que eu notei na vida do nosso filho? O Tiago. A gente está conversando com ele e fala assim, como que é mesmo? Como que o baiano fala, né? Oxe, oxe. Ué, Tiago, onde você aprendeu isso? Toda vez que você fala, oxe, e eu não falo assim. A minha esposa, eu não vejo ela falando assim. Algum lugar ele aprendeu. Não sei com quem. Não estou falando que isso é errado, irmãos. Isso é uma expressão. Oxe. Mas lá em casa nós não falamos isso. E alguém, em algum lugar ele ouviu. Então o que? Quando você passa tempo com alguém, você acaba pegando algumas manias daquela pessoa. E olha, o melhor homem nesse mundo para você passar tempo e pegar manias é quem? É Jesus Cristo. Olha comigo, Atos 4, verso 13. Então, você precisa passar tempo com Jesus, irmãos. Então, peça para Deus mudar a sua fala, passe tempo com Jesus, aos pés de Jesus, igual as irmãs de Lázaro, amém? Passe tempo lá. Atos 4, verso 13, traga seu filho na igreja para passar tempo mediante a palavra de Deus, amém? Então, Atos 4, verso 13 diz, ora, eles vendo a ousadia de Pedro e João, e percebendo que eles eram homens iletrados e ignorantes, se maravilharam e tiveram conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Que maravilha! Jesus, ele transforma a sua vida, irmãos. E de fato, dia após dia, quanto mais tempo você passar com o seu amigo, como nós cantamos, Deus vai transformar você. Ele vai te transformar. O que mais que eu posso fazer? Precisamos pedir ajuda para Deus, passar tempo com Jesus. E o que mais? 1 Timóteo 6, verso 3.
1 Timóteo, capítulo 6, versos 3 e 4. 1 Timóteo 6, 3 e 4. Se alguém ensina de outro modo, se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais surgem invejas, porfias, injúrias e más suposições. Sabe o que acontece? Uma doutrina pura. Sabe, a doutrina da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela vai mudar o seu linguajar. Ela purifica a forma que você vai falar. E quando a palavra de Deus não é pregada, quando a sã doutrina não é pregada, quando você não lê a palavra de Deus, qual que é o resultado disso? Verso 4, é orgulhoso e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. Ou seja, a palavra de Deus, irmãos, ela purifica o seu falar. Então é por isso que nós precisamos de cultos. Ouvir a palavra de Deus, estar mediante a palavra de Deus, para que ela possa limpar nosso linguajar, irmãos. Às vezes, quando eu falava alguma coisa, quando eu era criança, minha mãe falava, olha, eu vou lavar a sua boca com sabão. Eu acho que você já ouviu isso também. Sabe, o nosso sabão é a palavra de Deus, irmãos. Ela pode limpar o nosso linguajar, nosso coração, de onde provém o nosso falar. O que mais? Olha, Tito 2, verso 6. Tito, capítulo 2, verso 6. Estamos quase no finalzinho, irmãos. Tito, capítulo 2, versos 6 a 8. Exorta da mesma forma aos jovens que tenham mente sóbria. Em todas as coisas te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Linguagem sã, que não pode ser condenada por aqueles que são da oposição, para que os que são da oposição possam ser envergonhados, não tendo nada de falar que dizer, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Um linguajar são, puro. Ou seja, segundo a palavra de Deus, a sã doutrina. É preciso, irmãos, você estar lendo a palavra de Deus, para que mude as suas falas. E em 1 Timóteo 4,13, a Bíblia diz, até que eu chegue, dedique-se à leitura e à exortação e à doutrina. Isso é uma ordem para o pastor da igreja. E também pode servir para você também. Amém, irmãos? Você precisa ler também a palavra de Deus. E ela vai mudar o seu palavreado. Para que ninguém esteja nada de mal para falar de vós, por aquilo que você falou. E para terminarmos nessa noite, vá comigo em Mateus 12, verso 34. Da mesma forma que aquilo que Pedro dizia, aquilo que saía da boca de Pedro,